gente espera que vocês aproveitem esse seminário. As aulas não são voltadas só para profissionais da saúde, a gente quer atingir o máximo de pessoas possíveis, então elas não vão ser muito técnicas, vão ser de uma maneira até mais informal, tá? Então, para começar, a gente abre já com essa pergunta, acho que é a mais importante, né? Por que é tão importante saber sobre AVC? Por que é ideal que todos saibam sobre AVC, né? AVC é muito frequente, AVC tem prevenção, AVC tem tratamento, o tempo é essencial no tratamento do AVC e é muito importante reconhecer os sintomas do AVC. Então, a gente tem uma doença que precisa ser reconhecida o mais rápido possível, porque o tempo vai fazer muita diferença no tratamento dela, certo? Então, quanto mais pessoas souberem e tiverem uma noção do que é o AVC e de quando ele pode estar acontecendo, mais a gente vai conseguir prevenir a ocorrência e as complicações que essa doença pode trazer para toda a população. Começando, então, do princípio, né? O que é o AVC? AVC é a sigla de acidente vascular cerebral. Como o nome já diz, é um acidente, ou seja, uma coisa que acontece de repente, que não deveria acontecer. Vascular quer dizer que é no vaso, né? Então, é uma doença que ocorre nos vasos cerebrais, mais especificamente nas artérias, que são os vasos que levam sangue ao cérebro, certo? Ele pode acontecer de duas formas, então são dois tipos de AVC. Um deles é o AVC isquêmico e o outro é o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico é o mais frequente. Então, nesse primeiro desenho que a gente tem, é uma representação do cérebro e de um vaso cerebral, de uma artéria, né? A gente tem inúmeras artérias dentro do cérebro, o desenho é mais para a gente entender o que acontece. Então, em vermelho é como se fosse o sangue, né, dentro desse vaso, e aí na setinha preta a gente tem mostrando como se fosse um coágulo, um trombo, que está entupindo esse vaso, e na área mais escura, que está em roxo, é a parte do cérebro que está ficando sem receber esse sangue que deveria chegar para trazer oxigênio, para trazer nutrientes. Então, é um tecido, é uma área cerebral que vai morrer se esse entupimento, essa oclusão do vaso cerebral não for resolvida o mais rápido possível, certo? Do outro lado, a gente tem o AVC hemorrágico, que ao contrário do isquêmico, ele acontece por um rompimento do vaso, então o vaso estoura mesmo. E aí a gente tem um extravasamento de sangue para dentro do tecido cerebral, causando da mesma forma morte de neurônios, morte de uma parte do cérebro, que é sempre muito importante para a gente. Uma dúvida que surge muito é qual dos dois é o pior, né? Isso não existe, então isso vai depender do vaso que foi acometido, vai depender da área cerebral que foi acometida e do cérebro de cada pessoa. Um AVC isquêmico pode ser muito mais grave, deixar muito mais sequela do que um AVC hemorrágico e vice-versa. Os dois são muito importantes e devem ser tratados o mais rápido possível. Bom, agora que a gente viu as causas do AVC, então por que isso acontece, né? Por que o vaso entope ou por que esse vaso se rompe? Aqui tem uma lista das principais causas de AVC, não são as únicas, existem muitas outras, mas as principais então são a hipertensão arterial, diabetes, o colesterol alto, sobrepeso e obesidade, sedentarismo, tabagismo e consumo excessivo de álcool. O que é importante da gente ver nessa lista? Que esses fatores são fatores que podem ser evitados, como é o caso do tabagismo, do sedentarismo, do consumo em excesso de álcool, ou então podem ser controlados, né? Às vezes a pessoa vai desenvolver de qualquer forma pressão alta ou diabetes ao longo da sua vida, mas isso pode ser controlado. E deixando todos esses fatores muito bem controlados, você vai diminuir muito o risco de ter um AVC, né? E aqui está o slogan da campanha do AVC desse ano, que é Junte-se ao Movimento, indicando que quanto mais a gente se movimentar, quanto mais a gente se mantiver ativo, maior a chance da gente evitar o AVC, né, e por mais que aconteça, de se recuperar da melhor forma possível, certo? Em relação à frequência do AVC, por que a gente fala tanto de AVC? Porque é uma doença muito comum, é uma doença muito frequente.
No mundo, para vocês terem uma ideia, em cada 4 pessoas vai ter um AVC ao longo da sua vida. Isso é um número muito grande de pessoas afetadas, né? A cada 6 segundos, alguém morre por conta de um AVC. É a segunda causa de morte no mundo. Isso é um número muito grande, que a gente precisa lutar para baixar esse número urgentemente, né? No Brasil, a gente tem em média 100 mil mortes por ano por conta de AVC. Em alguns casos, a pessoa morre, né, subitamente, no momento em que o AVC acontece. Em outros casos, elas morrem nos dias que se seguem ao AVC, por complicações graves que o AVC pode causar. Então, 20% das pessoas que têm um AVC vão morrer em até 30 dias depois que esse AVC aconteceu. Também é um número extremamente alto, é uma doença com muita mortalidade, né, uma mortalidade extremamente alta. E, além disso, dos pacientes que não morrem pelo AVC, muitos ficam com incapacidade, com alguma dependência depois disso. Então, no Brasil, o AVC é a principal causa de incapacidade, sendo que 50% das pessoas que têm o AVC ficam com algum grau de dependência, né? Pode ser uma dependência leve, desde ajuda para fazer algumas coisas específicas, ou ajuda de uma bengala, ou de uma órtese, até as pessoas que vão ficar numa cama, precisando de cuidado 100% do tempo, precisando ser alimentadas, trocadas, né? Então, são muitas vidas que são paradas no meio. As pessoas têm projeto, muitas vezes são pessoas que sustentam suas famílias, e por conta do AVC, tudo isso acaba, né? E é isso justamente que a gente quer evitar. AVC tem tratamento, então é outro motivo para a gente falar muito disso, né? Que a gente tem o que fazer, a gente tem como evitar e a gente tem como tratar. E o que a gente tem que frisar é: o tratamento do AVC tem que ser feito dentro de um hospital. Não adianta ir na farmácia e medir a pressão, não adianta marcar uma consulta com o seu médico dali a alguns dias. Não, precisa ser no hospital. Por quê? Precisa ter uma equipe preparada desde a emergência até o período que o paciente vai ficar internado para tratar, saber sobre as peculiaridades do tratamento do AVC, isso é muito importante. É ideal que tenha um neurologista acompanhando esse paciente. É extremamente necessário que tenha uma tomografia e outros exames complementares no tratamento do AVC. Sem a tomografia, a gente não consegue nem ter ideia se o AVC é isquêmico ou hemorrágico, e o tratamento é completamente diferente. Então, não existe essa de tomar um remedinho em casa, esperar, fazer algum tratamento e ver se melhora em casa. Não, precisa ser no hospital, senão não tem nem como ter certeza do que está acontecendo. Além disso, o paciente precisa ficar internado numa unidade de terapia intensiva, uma UTI, né, ou uma unidade semi-intensiva, porque é uma doença potencialmente fatal, como a gente já viu, que pode complicar a qualquer momento. Então, ele precisa estar em vigilância, principalmente nos primeiros dias, rigorosa, 24 horas sendo monitorizado, tá? Em relação ao tempo no AVC, né, o tempo é extremamente importante. Justamente porque alguns dos principais tratamentos do AVC têm tempo máximo para serem feitos, então o atraso pode impedir o tratamento. Por exemplo, a trombólise endovenosa, que o Fabrício vai explicar um pouquinho melhor na outra aula, que é um tratamento que basicamente tenta dissolver aquele coágulo, aquele trombo que está ocluindo o vaso, ele pode ser feito até 4 horas e meia de que os sintomas começaram. Então, se a pessoa começou qualquer sintoma à noite e falou, eu vou esperar, vou dormir para ver se amanhã melhora. Se não melhorar, ou se piorar, no dia seguinte, quando ela for ao hospital, o tratamento não vai poder ser feito. Talvez ela tenha perdido a chance de se recuperar e de ficar sem nenhuma sequela, tá? Outro tratamento muito importante, que é a trombectomia mecânica, que é basicamente a retirada, né, por cateterismo do trombo de lá de dentro do vaso. Em geral, pode ser feito até 6 horas, em alguns casos, às vezes mais, mas em geral até 6 horas de que os sintomas começaram, certo? Então, mesma coisa, esperar para ver se melhora, procurar outro tratamento antes de ir ao hospital, pode impedir um tratamento adequado. Tanto esses 2 tratamentos, quanto todos os outros tratamentos que a gente faz com medicação, com outras intervenções para o AVC no hospital, todos eles, quanto antes começar, maior a chance de recuperação,
certo? Então, faz diferença você tratar um AVC com trombólise, com trombectomia, em 15 minutos ou em 4 horas. Isso pode fazer a diferença para o paciente. Quanto antes, melhor. Então, baseado nisso, já que tem que ser tratado tão rapidamente, né, a gente imagina que é muito importante que o AVC seja reconhecido, porque se você demorar para perceber que o AVC está acontecendo, a hora que perceber, já pode ter perdido a chance de alguns dos tratamentos, certo? O AVC acontece em situações do cotidiano, então é uma pessoa que está trabalhando, é uma pessoa que está em casa, uma pessoa que está andando na rua, que está dentro do ônibus, né? Na maioria das vezes não tem um profissional de saúde por perto, você pode estar passeando, pode estar trabalhando e alguém do seu lado, mesmo algum desconhecido, tem um sintoma de AVC. E o paciente muitas vezes não consegue expressar o que ele está sentindo, justamente porque às vezes o AVC impede que a pessoa fale, né? Então, quanto mais pessoas souberem identificar, souberem pelo menos pensar que aquilo talvez pode ser um AVC, a gente vai ter mais chance de tratar, de proteger e de recuperar o maior número de pacientes possível. Então, por isso, é essencial que todo mundo tenha uma ideia básica de como identificar um AVC, tá bom? Reconhecendo e sabendo mais sobre o AVC, você pode salvar uma vida, a sua vida pode ser salva por alguém, né? E você também pode fazer diferença na vida daqueles que tiveram um AVC. Quanto mais a gente souber e entender o que acontece no AVC, a gente consegue ajudar aquelas pessoas que já passaram por isso e até, às vezes, orientar uma forma delas se recuperarem da melhor forma possível depois que isso já aconteceu. Bom, então, como a gente já viu que o AVC é importante, é perigoso e é algo que pode ser prevenido e tratado, a gente precisa saber como reconhecer, como saber se alguém está tendo um AVC naquele momento, certo? Primeira coisa, para se identificar um AVC. O AVC acontece de forma súbita. A partir do momento em que o vaso entupiu ou que o vaso rompeu, a pessoa começa a ter sintoma. Então, a partir do momento em que o sintoma está acontecendo, o AVC já está acontecendo também. Não é um aviso, não é um sinal, infelizmente o AVC não manda sinal de que ele vai acontecer. A partir do momento em que o sintoma começou, o AVC já está se instalando. E é isso que tem que chamar a atenção da gente. A pessoa está bem, imediatamente depois ela não está, ela está com algum sintoma neurológico diferente, né? Ela não está mais da forma como ela era antes. O AVC pode ter muitos sintomas diferentes, então muitas vezes é isso que confunde as pessoas e até atrapalha que o fato delas procurarem um hospital, né? Falar, mas não paralisou o braço, então eu não procurei porque eu achei que não era o AVC. Não, o AVC pode acontecer em qualquer vaso cerebral. A gente tem muitos vasos, muitas artérias dentro do cérebro. Então, dependendo da região do cérebro, da região que aquele vaso era responsável por manter, a pessoa vai ter um sintoma diferente. O nosso cérebro é responsável por todo o funcionamento do nosso corpo. Então, ele é responsável pela visão, pelo movimento, pela fala, né, pela deglutição. Então, dependendo da área do cérebro que for acometida, a pessoa vai ter um sintoma diferente. Você não precisa esperar ter vários sintomas ou ter um sintoma específico para pensar em AVC. Qualquer um dos sintomas que eu vou falar para vocês, isolado, já pode, com certeza é um sinal de alerta para você correr, porque aquilo pode ser um AVC. Começando então, a boca torta, né? Um dos sinais mais comuns de AVC. A pessoa estava bem, de repente a boca entortou. Ah, mas eu tô na dúvida, tá muito leve. Pede para a pessoa dar um sorriso. Muitas vezes isso fica mais fácil, mais visível quando a pessoa sorri. Você consegue perceber que um lado da boca mexe bem e o outro lado não tá mexendo bem, tá? Outro sinal muito importante é a dificuldade para movimentar algum membro do corpo. Pode ser qualquer um, pode ser qualquer braço, uma perna, um braço e uma perna. Então, tá com dificuldade de movimentar, um braço tá fraco, é um sinal, isso pode ser um AVC. Ah, mas eu não sei, a pessoa falou que tá com fraqueza, será que tá mesmo? Pede para ela levantar os dois braços e segurar os dois braços para cima e ver se ela consegue sustentar os dois braços. Se um deles está caindo mais rapidamente que o outro,
corre para o hospital, porque isso pode sim ser um AVC, tá bom? Outro sintoma muito importante é a dificuldade para falar. Ela pode se manifestar de várias formas diferentes. Então, qualquer dificuldade para falar é um sinal. Como eu falei, é uma coisa súbita. A pessoa falava, estava falando normalmente, e instantaneamente ela não está conseguindo falar bem. Como que isso pode ser? Pode ser uma fala mais enrolada, então você consegue entender o que a pessoa está falando, mas isso não está normal, a articulação da fala está diferente. Ou então, a pessoa está falando com uma articulação boa, mas está falando coisa sem sentido. É como se ela não compreendesse o que você fala ou que ela não conseguisse se expressar bem. Ou até pode acontecer da pessoa ficar muda e não conseguir falar mais nada, tá? Todos esses sinais são importantes e todos devem ser motivo para se procurar o hospital da forma mais rápida possível. Outros sintomas que muitas vezes as pessoas não pensam em AVC, mas é muito importante pensar também. Dor de cabeça. Qualquer dor de cabeça é um sinal de AVC? Não, claro que não, né? Quase todo mundo teve ou vai ter dor de cabeça em algum momento da vida. Qual que é a dor de cabeça que preocupa a gente? A dor que preocupa é aquela dor que começou de uma forma muito intensa, que ela já iniciou de uma forma muito forte, que é uma dor que a pessoa não costuma ter. Então, mesmo quem tem enxaqueca, se fala, olha, eu tenho sempre uma enxaqueca que eu tô acostumada, mas hoje é uma dor que veio de repente muito forte, que eu tô morrendo de dor. Essa dor é a dor que a gente vai se preocupar, que começa de forma súbita e que começa com uma intensidade muito forte, tá? Alteração da visão também pode se manifestar de várias formas diferentes. Pode ser visão dupla, você enxergar dois das coisas. Pode ser dificuldade para enxergar, que também pode ser de várias formas. Então, a pessoa pode perder completamente a visão dos dois olhos, ou a pessoa pode perder a visão de um dos olhos, ou a pessoa pode perder um campo visual. Então, só não estou enxergando o canto direito do meu campo visual. Isso também, todas essas formas podem ser sinais de AVC, sinais de isquemia, precisam ser levadas em consideração. Náuseas. A pessoa estava bem, de repente, sem motivo nenhum, ela não está com infecção, ela não está com problema gastrointestinal, ela começa a vomitar sem motivo. Ou então, dificuldade para engolir, né? O alimento está travando, a pessoa está engasgando de repente. Isso também pode ser sinal de AVC. E, por último, tontura, né? Que pode ser tontura, pode ser vertigem, pode ser mais como uma dificuldade de se manter ereto ou de se equilibrar. Mesma coisa que a dor de cabeça. Poxa, toda tontura é AVC? Não pode ser uma labirintite? Pode. Como que você vai ter certeza disso? Indo no hospital e passando por avaliação de um médico. Muitas vezes o médico examina, o neurologista examina, e mesmo assim fica na dúvida se aquilo é um AVC ou é um sintoma periférico, né? A chamada labirintite, vamos dizer assim. E aí, muitas vezes, na dúvida, a gente interna o paciente, trata como se fosse um AVC, e depois, se a gente descartar, ótimo, né? Mas a gente não pode deixar um AVC passar despercebido e correr risco de deixar sequelas na pessoa. E o desmaio, né? A pessoa desmaiar de repente também, isso pode ter várias causas diferentes, mas pode ser um sinal de AVC. A gente só vai ter certeza disso, como todos os outros, indo no hospital e passando por uma avaliação. Bom, então, todos esses sinais que eu falei de reconhecimento de AVC, eu acho que são de fácil reconhecimento, né? Você está frente a uma pessoa que estava normal e de um momento para outro, instantaneamente, ela apresenta um sintoma desses. É uma coisa meio óbvia, uma coisa que você vê, né? Você enxerga muito fácil. Então, na dúvida, aconteceu alguma coisa esquisita, vai para o hospital e passa por uma avaliação médica, tá? Jamais fique esperando para ver se melhora, jamais vá dormir e espere o dia seguinte para ver se melhorou. Duvidou, pensou, teve qualquer sinal desses, parecido com esses, vai para o hospital e passa por uma avaliação. E aqui a gente tem, então, o resuminho do SAMU, que é para ajudar todo mundo a lembrar disso de uma forma mais fácil, mais prática, né? Com a sigla do SAMU, a gente tem, então, na letra S, o sorria, que é pedir para o paciente sorrir, e ver se isso está assimétrico, se um lado da boca mexe, o outro não, se a boca dá torta.
se tiver sinal de AVC. Na letra A, a gente tem o abrace, que é pedir para a pessoa abraçar, né, levantando os braços. Se um não levantar ou estiver caindo mais rápido que o outro, também é um sinal positivo. E no M, a gente tem a música, que é para pedir para o paciente falar ou cantar uma música e ver se tem alguma alteração nesse momento. Se você tiver qualquer um desses sinais positivos ou qualquer um dos outros que eu falei, isso é algo urgente, né, que a gente já tem aqui na letra U. É simples, gente, é só chamar o SAMU. Então, diz com 192 e chama o SAMU. Para a gente raciocinar, a gente tem sintomas fáceis de serem reconhecidos e a gente tem uma ação muito fácil, que é pegar o telefone e ligar para o SAMU. Não precisa nada mais que isso, não precisa dar nenhum remédio em casa, não precisa fazer nenhum tratamento em casa, é só chamar o SAMU e levar essa pessoa para o hospital, tá bom? Então, eu queria agradecer vocês por acompanhar as aulas e continue acompanhando a gente. Espero que vocês aproveitem bastante. Um abraço.